Quando era criança, queria ser jogador de futebol. A rua era palco dos jogos com os amigos da bola e também o local onde imitava os discursos de Vasco Gonçalves, militar e político português. Filho de uma operária e de um empregado do setor têxtil, viveu de perto a realidade da luta de classes, luta que considera ser o motor da história. Jorge Fael tem 54 anos. Natural da Covilhã, é cabeça de lista do Partido Comunista Português pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco às eleições legislativas. Jorge, obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista. Jorge cresceu aqui com o seu pai, com a sua mãe e 2 irmãos mais velhos. Exatamente. Foi na Rua do Rodrigo que eu cresci. Nasci no Hospital Antigo, que ficava situado na parte alta da cidade, e depois cresci na Rua do Rodrigo, que é uma rua perto daqui, por trás destes prédios que se vêem daqui da ponte. E foi uma infância como muitas outras, feliz, a jogar à bola, na rua, com as fisgas na rua, carrinhos de rolamentos, e depois 3 meses de verão, de férias escolares, e fazíamos este percurso. Atravessávamos aqui por baixo, a Ribeira da Carpinteira, desde a Rua do Rodrigo, vinhamos pela Ribeira de Carpinteira e subíamos aquelas escadas que se vêem dali, e ali é um estendedor, onde hoje está um prédio abandonado, aquela casa abandonada, infelizmente. Ainda vemos o edificado na Covilhã, ainda há muito edificado abandonado e precisava de ser reabilitado, mas ali é um estendedor também. Também é uma memória da cidade têxtil, da fábrica, da cidade fábrica que é a Covilhã. E atravessávamos aquele estendedor e vínhamos para a piscina municipal, que é um ex-libris da cidade e que infelizmente hoje está encerrada por problemas que, na minha opinião, resultaram da infraestrutura, da cobertura que foi colocada e que agravou alguns dos problemas infraestruturais que tinha, e hoje também por problemas de aquecimento da água está encerrado e faz muita falta. Jorge, ainda regressando aqui à sua infância, que memórias é que guarda dos seus avós paternos? Os meus avós paternos viviam numa zona que se chama São João de Malta, e eu saía da escola e subia o ramal e tinha à minha espera uma xerovia, um papo seco e uma caneca de chá, que eu adorava. E portanto isso também, esse sabor e esses cheiros estão-me na memória. E o meu avô era caçador, um pequeno caçador, sobretudo tordos, e eu lembro-me de, em pequeno, também durante a minha infância, de ir com ele aos tordos, e daqui vê-se, daqui ainda se conseguem ver alguns pinhais, para onde a gente ia à caça. E o seu tio que fumava cachimbo? O meu tio ele foi muito jovem para Angola, e depois no processo da Revolução e da descolonização ele regressou, e tinha esse hábito de fumava cachimbo. Eu gostava do cheiro do tabaco, do tabaco de cachimbo, e via uma série com ele, costumava ver, ele era da área do direito, ele tinha sido oficial de justiça em Angola, e eu via com ele uma série muito conhecida de um advogado, agora já não me recordo o nome, mas estive quase a ir para direito por causa dessa influência, mas depois acabei por ficar aqui. A sua mãe era operário, o seu pai era empregado, portanto, do setor têxtil. Acompanhava o seu pai aos fins de semana, naqueles locais onde os operários se juntavam? Sim, o meu pai trabalhou, a fábrica onde o meu pai trabalhou vê-se daqui, hoje é uma oficina de mecânica. Eu percorria aquela fábrica com triciclo e bicicleta de uma ponta à outra. Ainda me lembro de... Fiquei marcado por um acidente que teve uma trabalhadora, porque era frequente, infelizmente. Os trabalhadores têm acidentes nas máquinas que não eram propriamente... não eram ergonómicas, não eram pensadas para a defesa do próprio trabalhador. Ainda me lembro de um acidente grave que houve.
mas também foi uma infância ali naquela fábrica que passei alguns dias com o meu pai e depois ao fim de semana, à sexta-feira sobretudo, lembro-me que o meu pai, assim como muitos outros operários e empregados do setor, juntavam-se nas tabernas, nas tascas que existiam. E acompanhavam. E acompanhavam e... Quando é que começou a imitar os discursos E de eu, Vasconcelos? pelo que me contam, porque eu não me recordo, mas o meu pai fez questão de me lembrar essas histórias, e a minha irmã, sobretudo, que eu recitava praticamente os discursos do Vasconcelos Ainda sabe algum às decor? sextas-feiras. Confesso que só da frase mais emblemática, quem está connosco, quem está com a Revolução ou quem está contra a Revolução. Mas foi uma personagem que me marcou muito e tenho a biografia do Vasconcelos. Militar e político português. E foram tempos de avanço na sociedade portuguesa. Na altura, Jorge fazia isso pelo seu pai ou por si? Ou seja, na altura entendia o que é que estava em causa? Eu não entendia tudo, como é evidente, era muito novinho, era uma criança, não é? Mas eu tive uma infância, o meu pai sempre, não tendo uma atividade política muito intensa, o meu pai foi militante do Partido Comunista Português e a minha mãe não, mas a minha mãe também participava menos, mas tinha alguma participação. Mas eu vivi também a crise dos têxteis, não é? Quando fecharam muitas fábricas, houve muitas manifestações, lembro-me de o meu pai participar em greves, ou seja, a política nunca ficou à porta da casa, não é? Entrou dentro de casa. E discutia-se política e discutiam-se as dificuldades da vida, porque os meus pais, eu sou de uma classe... Não é? A sua mãe era operária, portanto, encerramentos, dificuldades... A minha mãe reformou-se por incapacidade, ela foi mais cedo, ela deixou de trabalhar mais cedo que o meu pai, e o meu pai trabalhou até ao fim quando a empresa declarou insolvência. Não é? Mas nessa altura o meu pai, apesar de tudo, trabalhava numa fábrica que foi até ao fim, praticamente até ao fim, mas ou seja, encerrou também, o meu pai já estava praticamente no final da vida útil, digamos. Já tinha muitos anos de trabalho em cima. Não me lembro dele ter sido, quer dizer, de termos passado as dificuldades que outras famílias passaram, felizmente. Mas lembro-me perfeitamente de participar nessas manifestações. Lembro-me de ver os mineiros da Panasqueira na Rua Direita, na Covilhã, numa manifestação impressionante, de arrepiar mesmo, e eu era miúdo e não me esqueço dessas imagens, não é? E esta entrada depois na JCP, claro. E mais tarde... Aconteceu agora, como que de forma natural, no fundo. Apareceu porque para si ir a uma manifestação era como ir a um parque, no fundo. Não, porque eu aprendi muito cedo, que existe luta de classes, que existem desigualdades sociais, económicas, e que essas desigualdades têm causas, têm responsáveis, e aprendi muito cedo a combater essas desigualdades e a fazer tudo o que estiver ao alcance para tornar E encontra a sociedade semelhanças inclusiva. entre esses tempos e este que vivemos atualmente? Nós vivemos tempos muito difíceis, tempos em que é preciso novamente defender o óbvio, como dizia Bertolt Brecht, não é? Tempos em que as desigualdades são crescentes, em que temos um punhado de multimilionários que continuam, e de grupos económicos, de monopólios que continuam a acumular riquezas, enquanto a esmagadora maioria da população continua a viver com muitas dificuldades. E, portanto, continua a fazer todo o sentido o combate dos levantados do chão, como escreveu Saramago, olha, e como escreveu também Ferreira de Castro, a Lenha Neve. Era do jardim, dali de cima, do jardim público, que Horácio, a personagem da Lenha Neve do Ferreira de Castro, olhava para o bairro dos Penedos Altos e sonhava com uma casinha a ser construída para os tecelões. Os tecelões, que hoje é uma profissão muito importante no setor têxtil, que hoje está muito desvalorizada. Nós reuníamos há dias com o sindicato têxtil e a dirigente sindical,
dizia-nos que hoje o tecelão ganha pouco mais do que o salário mínimo nacional. Portanto, veja bem a desvalorização do trabalho, desde Ferreira de Castro, em que o tecelão era uma das profissões mais importantes, mas já aí havia muita exploração. E chegámos ao século XXI, não é? E hoje continuamos a ter salários muito baixos. E em relação ao trabalho, muitas desigualdades. Jorge optou por uma licenciatura em Sociologia, Sim. que no fundo é aqui a ciência social que estuda a sociedade. A opção por esta licenciatura deveu-se também à sua vivência? Eu estive quase a ir para Direito, não fui, acabei por ficar, e foi uma escolha acertada, penso eu. Licenciei-me em Sociologia na Universidade de Évora Interior e também fiz parte da Associação Académica, em diversas direções, e gostei muito da licenciatura. Tive excelentes professores, tive alguns com quem discordei muito, e isso faz parte também da própria licenciatura. Não é? Claro. Essa consciência crítica, não é? Que eu já tinha, porque eu também entrei um pouco mais tarde na universidade. Porque considera que não basta interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. Como dizia Marx, saber ler livros faz-nos conhecer o mundo e interpretar o mundo, mas depois é preciso transformá-lo e agir para transformar o mundo em que estamos. Como é que sente que o Jorge contribui para essa transformação no dia-a-dia? A melhor forma que encontrei de contribuir para transformar foi aderir ao Partido Comunista Português, que é o meu partido. Sou militante desde muito jovem e a partir daí tem sido uma luta diária, todos os dias, procurando dar o que posso, o melhor que sei, para construir uma sociedade mais justa, um país melhor, uma região que tem enormes potencialidades e recursos, poder dar o meu contributo para que as pessoas se sintam felizes, que o seu trabalho seja dignificado, que tenham acesso à habitação, à saúde, aos transportes. É esse o meu contributo diário em defesa da cultura. E diz que aprendeu desde cedo o peso das injustiças, do conflito também distributivo entre aqueles que, na sua opinião, criam riqueza e aqueles que dela se apropriam, e daí a sua pós-graduação também. A pós-graduação surge num momento mais tarde, já no âmbito das minhas funções, da minha profissão. Eu trabalho num sindicato há muitos anos, há mais de 20 anos, no sindicato. Mas o tema da sua pós-graduação é desenvolvimento de recursos humanos. Sim, e acabei por considerar que essa formação, tinha necessidade dessa formação, mas contestei muitos dos paradigmas. Na altura, quando frequentei a pós-graduação, havia aquele paradigma ainda de uma gestão de recursos humanos no quadro da sociedade capitalista em que vivemos, não é? Do mérito, da avaliação de desempenho, não é? E eu também aí procurei dar o meu cunho mais social, mais marxista até, na interpretação dessas teorias ao nível da gestão dos recursos humanos, que hoje, aliás, já está mais virada para a gestão das pessoas. E para a necessidade objetiva, no nosso país em concreto, de valorizar o trabalho dos trabalhadores. Nós continuamos muito aquém daquilo que é preciso fazer. E continua a acreditar que só a luta pode alterar esta realidade? Continua a ser o motor da história? A luta de classes, na minha opinião, continua a ser o motor da história, também, como dizia Karl Marx. E agora há uma coisa que eu também tenho como certa: não basta a justeza das ideias. É preciso que essas ideias, sendo justas, sejam apropriadas pelas pessoas, sejam transformadas em luta concreta para dar força à concretização dessas ideias. E nós hoje temos essa dificuldade. Às vezes dizem-nos: vocês têm toda a razão. Aquilo que vocês dizem é inteiramente certo. Há mais desigualdades. Quem cria a riqueza é quem trabalha. E essa riqueza é profundamente
é injustamente distribuída e, portanto, é preciso valorizar mais o trabalho, valorizar mais quem trabalhou, defender os serviços públicos. Vocês têm toda a razão. E nós dizemos, mas a nós não nos basta ter razão. Claro. É preciso que vocês confiem em nós para concretizar as propostas e as soluções que nós julgamos serem justas para o nosso país. Jorge, quando lhe perguntei outros interesses, há pessoas que dizem, hobbies que tenham, no fundo. O Jorge disse a defesa da água pública. Sim, eu sou presidente da Associação Água Pública, é uma associação pequenina, mas nós começámos há uns anos com a discussão da Lei da Água e eu comecei a participar nessa discussão, entrei na fundação da Associação Água Pública a quando dessa discussão da Lei da Água. Depois fui participando cada vez mais e hoje fui membro da direção e hoje sou presidente. E a Associação Água Pública é, como o próprio nome indica, nós entendemos que, sendo um direito fundamental, um bem essencial à vida, ele deve ser público, não deve ser privatizado, seja sob que forma for. E nós aqui na Covilhã temos esse exemplo. A água foi criada uma empresa em que 49% do capital dessa empresa é privado e nós pagamos uma das águas mais caras do distrito sem qualquer justificação, a não ser, de facto, o resultado dessa privatização e daquilo que é preciso depois. Um recurso que, no fundo, tomamos como adquirido. Jorge, continuam a inspirá-lo todos aqueles que lutam por uma justiça social? Sim, do mais anónimo ao mais conhecido. Porque há muita gente que luta todos os dias no plano da sua família, no plano individual, mas é sobretudo no plano coletivo que nós podemos transformar. E é esse apelo que eu continuo a sentir e tenho na memória vários combatentes. Vasconcelos é um deles, Álvaro Cunhal, o histórico líder do PCP também. E depois, gente mais próxima que eu conheci, no plano sindical, dirigentes sindicais, camaradas meus, alguns já cá não estão, mas lembro-me faleceu o ano passado a Odete Santos, com quem tive o privilégio de conviver algumas vezes quando ela veio à Covilhã intervir, e era uma mulher absolutamente extraordinária. E passam agora, 17 anos, creio, foi ontem o aniversário do referendo vitorioso da interrupção voluntária da gravidez. E lembro-me de ter estado com ela em alguns colóquios na defesa desse direito tão importante para as mulheres, para pôr fim ao aborto clandestino e à morte de muitas mulheres. E Jorge, e os tenho amigos? Essa boa memória. Os amigos da bola, ainda convive com alguns? Os amigos da bola, muitos deles não estão na cidade, não estão na região. Tiveram de sair à procura de oportunidades melhores. Alguns estão cá. Chegou a querer ser jogador de futebol Sim, de uma forma racional ou aquilo que muitas crianças dizem? Joguei muito à bola, desde miúdo, era a União Desportiva da Biquinha, foi o primeiro clube lá em cima. Depois, o meu clube de sempre, nas camadas jovens, foi a Associação Desportiva da Estação, da qual ainda sou sócio e frequento sempre que posso. Enfim, e continua a entrar em campo sempre com o pé esquerdo? Sempre com o pé esquerdo. Mas não por uma superstição? Não. Eu sou canhoto. Enfim, há quem diga que tinha um bom pé esquerdo, que tinha jeito para a bola, mas depois sobrepuseram-se outros interesses e a vida tomou outro rumo. Mas tenho muito boas memórias e é com saudade até que às vezes me recordo quando vejo algumas fotografias. Há dias um colega meu mandou uma fotografia de uma equipa onde joguei vários anos com outros amigos, ali em Aldeia de Soto. Eu também ainda fiz uma pré-época no Sporting da Covilhã, mas ali em Aldeia de Soto foram uma aldeia perto aqui da Covilhã, uma freguesia aqui perto da Covilhã,
E lembro-me eu fui jogar a bola para aquele clube, não ganhávamos nada, como é óbvio, e eu tinha outras propostas, mas decidi ir para ali e arrastei alguns comigo, porque só ver a alegria do povo, quando saía ao domingo da missa e ia ver a bola, Jogos. só aquilo me fazia feliz. E fomos lá e fizemos uma época muito boa lá na aldeia de Soto, e foram bons tempos também. Jorge, solidário, combativo, humilde, teimoso e perfeccionista? É um pouco disso tudo. Quem me conhece, pelo menos, eu perguntei, então o que é que tu achas de mim e tal? Pois é, sou um bocado teimoso, um bocado perfeccionista, mas... Ou seja, perguntou a outras pessoas os seus defeitos? Eu acho que sim, que a gente deve perguntar a quem está mais próximo qual é a opinião, o que é que... Pronto, e eu acho que tem razão, né? Sou um pouco disso tudo, mas enfim, sou o que sou produto da minha família, socializei da forma como estamos aqui a conversar, né? Na escola, E daqui a 10 anos, Jorge, na imagina-se a trabalhar e a lutar? Agora não percebi. Daqui a 10 anos, imagina-se a trabalhar e a continuar a lutar? Sim, é dessa forma que eu me imagino. Eu tenho 54, portanto daqui a 10 faço 64 e imagino-me sobretudo a lutar, a continuar a lutar por um país diferente daquele que temos hoje, por uma região também diferente. Acredito que é possível construir um mundo melhor, muito melhor daquele em que vivemos. Um dia mais tarde gostaria de ser reconhecido pelo quê? Não especialmente reconhecido por coisa nenhuma, quer dizer, espero que as pessoas se lembrem do Fael, que é assim que me tratam aqui na Covilhã, como um homem solidário, honesto, lutador pelas causas justas, que não vira a cara à luta, que ajuda sempre que pode o próximo, que dá voz àqueles que não têm voz, que é isso que eu tenho procurado fazer também. E sempre que me batem à porta, eu nunca fechei a porta a ninguém. É dessa forma que eu espero, porque foi assim também que me ensinaram, e é dessa forma que eu quer dizer, é a única forma que eu sei estar. Não tenho qualquer... Não sou preconceituoso, não guardo ressentimentos, dedico-me às causas, às vezes até demais, mas é assim que eu tenho estado, desde que me conheço, é assim que eu tenho estado na vida. Obrigada, Jorge, por esta entrevista. Obrigado. Obrigada.